Oi, gente, eu sou a Letícia, vocês me verão algumas vezes aqui, vou compartilhar algumas devocionais, algumas coisas que eu entender que sejam edificantes também para esse grupo, né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês com relação a um tema que eu conversei essa semana com algumas mulheres que eu tenho discipulado, né, esse ano e algumas desde o ano passado. E meu objetivo é que realmente seja edificante, que seja algo que traga ao seu coração pensamentos que Deus gostaria de talvez trabalhar na sua vida ou transformar, né? E assim como foi muito edificante essa conversa para mim, né, que seja bênção na vida de vocês também. Então nós conversamos esse tema sobre a questão de contentamento, né? É um tema que talvez você já tenha ouvido, já tenham estudado sobre isso, já tenham pensado, né? E foi algo que para mim Deus falou muito com relação à família, né? Então nós conversamos um pouquinho sobre especificamente algumas questões, né, na nossa família, já que nós todas ali temos famílias, alguns têm filhos, outras não, né? Então para você que é pai, mãe, já tem uma família ou pretende ter, eu acredito que talvez vai te ajudar aí em algumas questões. E algo que nós conversamos foi que muitas vezes, né, em meio à correria, aos desafios, ao trabalho fora de casa, né, as demandas também do próprio lar, o nosso coração ele fica muito mais murmurador do que contente, né, ou buscando olhar com gratidão, né, ou com um olhar de como eu posso dizer? Um olhar onde você tem os desafios, sim, mas que você entende que aquele é o momento exato e é o lugar exato que Deus quer você ali, né? Então, a gente conversou muito sobre essa questão de, muitas vezes, a nossa tendência maior é olhar para a situação e murmurarmos, né? E nós colocamos alguns pontos, né? Então, muitas vezes a questão do desafio na criação dos filhos, né? Alguém compartilhou como é desafiador, como é difícil, como eu gostaria que fosse mais fácil, né, essa questão de discipular os filhos, de apontar Cristo, de muitas vezes a dificuldade em ter que repetir de novo e voltar a mesma coisa, né? E algo que nós conversamos aqui é que realmente vai ser algo difícil, né? O pecado entrou no mundo, então o nosso coração ali, ele vai lutar. Nós adultos lutamos com isso, ainda mais as crianças, né? Algumas delas sim já entenderam o plano da salvação, mas outras ainda não. Mas que privilégio o nosso como pais, de podermos olhar o coraçãozinho, vermos qual é o problema e ajudarmos os nossos filhos a caminharem em direção a Cristo Jesus. Então, essa mudança de mentalidade, né, nos ajuda muito a olharmos para a situação, não de forma fingida e pensando, nossa, que alegria, agora eu preciso ir lá e falar com meu filho. Não, muitas vezes vai ser uma questão de, poxa, vou ter que ir lá de novo. Mas a nossa mudança de mentalidade, né, em focarmos no que realmente importa para Deus, faz com que a gente pense isso e faça isso de uma maneira contente. Em que sentido? Eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja. Eu tenho o privilégio de poder ir lá e instruir meu filho da maneira que Deus quer, né? Então isso faz com que a gente peça ajuda a Deus, ajuda o Espírito Santo e a gente faça da maneira que agrade a Ele, né? Então esse foi uma das coisas que a gente conversou. Um outro ponto foi nas demandas, né? Sejam aquelas pessoas que, pais ou mães que estão fora de casa e têm a sua rotina de trabalho e depois retornam para casa e tem toda a rotina do lar, né? Todas as demandas também do lar, ou as mães que estão o tempo todo ali dentro do lar também têm as suas demandas e muitas vezes nós olhamos para essas demandas e a nossa vontade é murmurar, é reclamar, ou então é dizer, bom, agora eu não vou investir tempo nisso porque eu tô cansado, eu tenho outras coisas para fazer, né? Então quando a gente para olhar o cuidado de Deus e, de novo, né? Deus me quer aqui, né? Deus me quer nesse lar, Deus me quer nesse momento, agora, no meu lar, né? Então, quando a gente para pensar dessa maneira, o nosso foco muda. E aí a gente consegue se dedicar da maneira correta, nós conseguimos olhar para aquelas demandas de uma maneira que é a nossa função ali também, é o que Deus quer das nossas vidas também, e fazermos aquilo com alegria. Então, o contentamento em Cristo não quer dizer um fingimento, né? Não quer dizer que muitas vezes eu não vou estar disposta a fazer. Às vezes minha vontade vai ser não fazer, né? Mas mudar o meu foco e lembrar que aquilo é a vontade de Deus para mim, me faz pedir ajuda quando eu preciso, seja de pessoas ou sempre do Espírito Santo, e fazer aquilo de uma maneira que agrade ao meu Deus, né? Então essas questões elas se tornam mais significativas para o nosso dia a dia. Nós conseguimos olhar dessa maneira, com as lentes de Cristo, talvez, eu diria assim, né? Então, nós estamos onde nós estamos porque Deus nos colocou ali,
né? E o nosso contentamento tem que estar em Cristo. Isso quer dizer que, se eu estou ali naquela função, se eu estou servindo ali, seja no meu lar, seja no meu trabalho, seja o meu marido, seja os meus filhos, seja a minha esposa, eu tenho que fazer aquilo com alegria para o Senhor, né? Então isso faz com que a gente mude a nossa mentalidade, né? E passe a pensar que nós não estamos só fazendo algo a alguém ou fazendo uma tarefa que é que o contentamento em Cristo vai nos trazer uma paz e uma tranquilidade que, mesmo que a situação não esteja seguindo da maneira como nós planejamos ou como nós gostaríamos, nós conseguimos transmitir isso para as outras pessoas ao nosso redor, né? Então alguém, eu lembro que comentou, né, que conversou com uma missionária e ela dedicou a vida dela, né, com relação ao ministério e tal. E com certeza foi uma pessoa que passou muitas dificuldades. E não são só missionários que passam dificuldades, né? Nossa vida, como eu falei, vivemos em meio ao pecado, então as dificuldades elas vão surgir. Mas a pessoa que ela está contente em Cristo, ela sabe que Cristo está conduzindo as coisas. E ela sabe que a vontade de Deus na vida dela está sendo feita. E ela sabe que ela está no centro da vontade de Deus. Então ela consegue, talvez chorar, talvez estar triste, talvez passar por momentos de questionamento, né? Mas ela não se abala no sentido de não ter uma saída, né? E ela consegue, mesmo assim, compartilhar com os outros esse cuidado de Deus e esse entendimento de que Deus continua cuidando e sustentando, né? Então, uma pessoa que não está desesperada, né? Uma pessoa que realmente tem a paz que Deus dá. E uma das coisas que eu me lembro muito bem com relação a algo que me ajuda, né? E também a gente vê muito algo que faz a diferença quando a gente passa por alguma situação que nos faz questionar ou nos faz murmurar ao invés de estarmos alegres e agradecidos, né? É você trazer à sua memória quais foram as situações que Deus foi constante, quais foram as situações que Deus abençoou e respondeu as orações, quais foram as situações na sua vida, na vida da sua família, onde Deus realmente agiu, né? E fez algo que vocês nem imaginavam, né? Então, esses pontos ao longo da nossa história nos relembram do cuidado de Deus, né? Então, são marcos importantes que a gente tem na nossa vida e é muito legal você recontar isso, né? Tanto para você se relembrar, né, desse cuidado, quanto talvez transmitir para os seus filhos, né? Ou para outras pessoas. Quem é esse Deus que você serve, né? Quem é esse Deus que faz com que você esteja contente, mesmo em situações que talvez outras pessoas não estariam, né? Então, isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. O contentamento nosso tem que estar em Cristo. E isso muitas vezes significa que nós precisamos relembrar que onde nós estamos é onde Deus quer que nós estejamos. O que nós estamos fazendo é o que Deus deseja que nós estejamos fazendo. Então nós precisamos fazer isso com dedicação e alegria, para glorificarmos primeiramente o nosso Deus e depois servirmos com amor também aqueles que estão ao nosso redor, tá bom? Um abraço para vocês.